A graça e a paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a missionária Lucimar Pereira Gomes de Souza. Eu, mais uma vez, voltei para terminar de contar o meu testemunho, a qual eu terminei quando eu disse que eu saí daquele ministério, a qual eu fiquei procurando a Deus, que Ele me mostrasse ali aonde Ele queria que eu ficasse. E aí eu fui para os montes, mais meu esposo, né? Meu esposo hoje é pastor, é Milton. É uma benção de Deus. Eu saí, mas meu esposo sempre indo para os montes, né? Orar e buscar a Deus. E aí, um dia, eu estava ali no jejum de Daniel. O jejum de Daniel, 21 dias. Jejum e oração, sem alimentar. Eu estava fazendo um jejum de pão e água. Lembro direitinho. 21 dias, não comia arroz, carne, legume, nada. A hora que dava fome, que não estava aguentando, bebia, comia pão com água. E aí esse jejum, quando deu mais ou menos assim, meia-noite, eu levantei para orar, orei. Quando eu deito e durmo, eu tive uma revelação. Na revelação, eu e meu esposo estava caminhando em uma estrada. Aí, de repente, eu estava chegando na minha casa. Quando eu chego na minha casa, aí disse que eu falo assim pro meu esposo. Eu chamo meu esposo de Nini. Nini, vem aqui, Jesus está voltando, eu falo para ele. Aí ele fala, ai, como assim? Eu falei, vem aqui para você ver. Aí quando eu saio para fora, eu olho para cima e vejo as nuvens. Aí eu vejo as nuvens tudo assim, ficando toda azul e como se Jesus estivesse aproximando, né? Eu não sei como que é a volta de Jesus, mas naquele momento eu imaginava que Jesus estava voltando. E aí as nuvens se abriam, sabe? E naquele momento apresentou 4 quadros no céu com cores, com cores diferentes. Eu lembro que uma era verde, a outra era amarela. Azul, é verde, tinha outra cor que não dava para mim saber se era azul, eu não lembro. Eu lembro do amarelo, do verde, e amarelo, verde, azul não dá para definir se era azul. É uma cor que não dá para explicar, não tem, não vi essa cor aqui nesse mundo. Para mim ele é cor assim que Deus tem no céu. 4 cores. E essas 4 cores, cada quadro estava escrito um nome. Um nome eu consegui ler. Jesus está voltando. O outro nome era Rei dos Reis. O primeiro Rei dos Reis, Jesus está voltando. E o outro número, eu não entendi, porque estava em inglês, eu não conseguia ler. E o outro nome era um hino. E aquele hino que eu passei a ler, começou a cantar nos céus e eu comecei a acompanhar. Era muito lindo. E aí, quando eu louvava aquele hino, o hino era aquele hino da harpa cristã, mas só que era muito lindo. O hino da harpa cristã que fala, o rei está voltando. Era ele, mas era muito bonito. Tinha vários anjos cantando junto. Eu escutava a voz de muitos anjos nos céus, mas eu não via eles, só via as vozes. E a outra letra que eu não conseguia ler, veio uma voz e me disse, filha, o ministério que eu quero que você vá é esses 4 cores. Vá, filha, é lá que eu tenho um projeto em tuas mãos. Não desobedeça, seja obediente. E a hora que eu olhei assim, falei, Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Como que eu vou saber que é o Senhor? O Senhor disse assim, eu sou o que sou. E aí ele disse assim, vá e faça o que eu estou te pedindo, que eu estou te mandando. E eu olhei assim e fui acordando. Acordei, era uma revelação. Eu disse,
para o meu esposo. Tive uma revelação, mas eu não vou te contar, eu vou pedir discernimento se ela é do Senhor primeiro, para depois te contar. E eu novamente continuei orando, pedindo a Deus confirmação. Abri a Bíblia, pedi confirmação, até que o Senhor confirmou ali comigo a confirmação através da oração e do jejum que eu estava fazendo com ele. E aí eu falei, então a igreja que é para mim ir, ela chama Quadrangular. Tem 4 cores. E eu comecei a procurar essa igreja na minha cidade, não encontrava. E eu um dia na fila de um banco, eu fazendo o pagamento de alguns boletos, eu vi uma mulher falando dessa igreja. E eu chamei ela e perguntei, aqui em Iporá tem essa igreja? Ela tem. Eu fui e contei a minha revelação que eu tive. E ela disse, tem sim, vamos. E eu fui. Assim que eu cheguei, eu gostei muito, pastor muito bom, abençoado por Deus. E ali eu fiquei. E ali eu fui bem recebida, porque sempre quando eu chego na casa de Deus, eu sou disposta a fazer a obra do Senhor. Por amor, né? Fui muito ganhar almas, ganhava muitas almas do Senhor. Sempre ganhava vidas, sempre visitava as pessoas, sempre orando, sempre preocupado com as pessoas, sabe? E ali eu fui. Aí eu lembro que o pastor chamou eu e meu esposo, conversou em 2007, 2008, 2009. Eu já me colocou ali na frente do trabalho, em louvor. Eu cantava na frente em um grupo de coral com as irmãs. O filho do pastor cantava, tocava. E aí eu já comecei a fazer a obra de Deus. E ali tudo já estava mil maravilha. Eu estava sentindo muito abençoada, muito feliz, e Deus começou a me prosperar, Deus começou a me abençoar, Deus começou a transformar minha vida, meus 3 filhos na casa do Senhor, meus filhos crentes, meus filhos fiel, aonde meus 2 filhos começou a cantar também na igreja, entrou no coral, e foi todos os 2, que a minha filha é especial, né? Sempre está comigo também, é batizada, tal, mas ela é especial, não, sim, sempre está comigo na igreja, mas não tem como pegar um cargo por motivo da doença dela. Da doença, sim, da, da mentalidade, né? Que ela é uma criança, né? Ela não desenvolveu o cérebro dela, ela é uma criança. Deus não levou, Deus curou ela, mas ela é uma criança, ela tem a doença chamada autismo. Ela é surda dos 2 ouvidos e não é muda, mas fala assim, muito enrolado, somente eu para entender quais, as pessoas não entendem ela bem, mas ela é uma pessoa linda, maravilhosa, é minha filha. E ela é maravilhosa e hoje ela está curada para a honra e glória do Senhor. Então, continuando, lá eu fui uma benção, fui abençoada. Foi passando o tempo, entrando anos, saindo anos, de repente aconteceu algo naquele ministério. O pastor já não. Ele teve um probleminha também com a esposa dele. A esposa dele deu câncer, ele começou a desanimar, mas só que tudo aí, tudo bem. E continuou firme na presença do Senhor. Mas aí teve algum problema com o pastor, o presidente dele, lá da onde que era o cabeça, né, da igreja. Ele pegou e mudou o nome da igreja, né? O ministério, ele transferiu o ministério. Ele era um homem de Deus e é até hoje um homem de Deus, grande homem de Deus. Aí ele mudou o ministério da igreja, não era mais a igreja quadrangular, já era outra igreja, outro ministério, a qual ele continuou firme na obra do Senhor, mas ainda na igreja ministério, ali naquele ministério a qual ele estava, ele já tinha me possado, né, no ministério como pastora, eu e meu esposo como pastor, e ali nós já trabalhava, ministrando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor e ganhando almas para Jesus. E aí o pastor recebe uma proposta e também várias profecias que o lugar dele não é mais nessa cidade. E ele vai para outra cidade e deixa eu e meu esposo tomando conta de um ministério. E eu disse que não queria seguir a Deus. Que eu não queria seguir a Deus, eu não queria fazer a obra do Senhor. Eu não queria ter responsabilidade em um ministério. Eu disse, Senhor, eu não quero. E aí eu falei que não queria e bati firme que não queria. Que eu queria fazer a obra do Senhor no banco, mas que fosse para ir para frente, fazer um trabalho, eu não queria.
E quando eu falei isso para Deus, foi onde tudo minha PT acabou. A minha filha entrou em uma depressão profunda. A quem estava sadia, do nada deu uma depressão. A minha filha começou a ter ataques. Ataque esquisito, horrível. Mas aí eu já não estava mais. Queria fazer mais a obra de Deus, não. Tinha abandonado também o ministério. Eu não quero. Eu não quero fazer a obra do Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor, mas não ser pastora, sabe? Eu já estava consagrada e eu fui desobediente. Você que está me ouvindo, não desobedece aquilo que Deus tem para você. Porque eu estou aqui hoje não é porque eu quis, não. Foi porque Deus quis. Se fosse o meu querer, eu não estaria fazendo o que eu queria. Eu amo fazer a obra de Deus. Mas eu não faço, nem tudo que eu faço foi porque eu quis. Igreja, meus irmãos, minha irmã que está me ouvindo. Deus me deu um chicote. Para você entender o que eu estou falando. Perdi tudo que eu tinha. Acabei, minha vida foi na miséria. A minha filha entrou em depressão profunda. Chegou o momento de eu ter que internar a minha filha no hospício, porque minha filha ficou louca. Quebrava os trem tudo em casa. Eu não tinha mais paz. Eu não tinha paz. E quem me conhece sabe o que eu estou falando. Eu não tinha paz. Chorava dia e noite. Não dormia. Foi um dia eu falei para Deus, Senhor, me ajuda. Aí eu entrei pro quarto e orar, Deus falou, a hora que você obedecer o que eu tenho para você, porque eu tenho um ministério para você e você não quer obedecer. A hora que você obedecer, falar que vai fazer o meu querer, minha vontade, eu vou mudar a sua história. E eu parei e pensei, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor está falando? Aí eu comecei a frequentar, ir para a igreja. Quando eu chegava nas igrejas, vinha pastor de outra cidade, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha conhecido. Falava assim, filha, tem um ministério. E esse ministério Deus está te entregando. E eu partido não rejeita. Ai de você que impediu que Deus está entregando para você. Porque Deus confia em você e Ele quer você na obra dEle. Fazendo o que Ele quer que você faça. E Deus está te entregando uma chave. E todos os lugares que eu ia, Deus estava me entregando uma chave. Só que eu não entendia o que Deus queria falar. Eu orava, mesmo que eu orava, mesmo que eu ia para os montes, mesmo que eu jejuava, eu não conseguia enxergar o que Deus queria para mim. Eu estava cega. Certa vez, o pastor, quando ele me consagrou, eu e meu esposo como pastor, eu falei para Deus, Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quiser, porque eu não estava aguentando mais ver minha filha naquela situação. O que o Senhor quer de mim? Quando eu entro em jejum em uma oração, vou resumir para ser bem rápido, porque se eu for falar detalhe vai demorar muito. Quando eu jejuei em oração, que eu comecei ali a concentrar mesmo, levar o pensamento firme a Deus, ver o que Ele queria comigo, desde que comecei a ouvir da voz de Deus, falei assim, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu estou falando muito, vou calar, eu vou ouvir o Senhor. Porque teve momentos que eu falava e Deus não estava mais me ouvindo. Eu falava, Ele não me ouvia. Ele não me ouvia. Lógico que ele ouvia, porque ele não é surdo, mas só que ele não me respondia, ele não estava recebendo minhas orações. Foi um dia eu falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu não aguento mais. Eu estava no monte. Eu coloquei meu rosto ali no chão, no pó, e falei, Senhor, você está me ouvindo? O que o Senhor quer de mim? Eu faço tudo que o Senhor quiser. Mas não mata, não deixa minha filha morrer, porque eu não aguento mais. Eu não quero que minha filha seja internada numa clínica. Porque a situação da minha filha, eu tinha que ir para uma clínica, que eu não aguentava mais. Ninguém estava aguentando minha filha em casa. Ela quebrava tudo. Levava ela para o hospital. Ela quebrava tudo. Tinha que amarrar minha filha. Aí eu vi minha filha amarrada. Isso não era bom. Uma mãe. E aí, o Senhor falou em um sonho, em uma revelação. Quando eu entrei pro quarto, eu orei, fiz essa oração, deitei e dormi. Acordei. Dormi de novo. O Senhor falou comigo.
Eu tenho um ministério. Abra as tuas mãos. Eu abri em um sonho. Era uma voz, somente uma voz. Uma voz branda, mansa, suave, que eu não sei expressar. Ninguém nessa terra sabe expressar o que eu vi e que eu não vi o rosto dessa pessoa. Um homem, tudo de branco, sandália preta, mas o rosto não dava para ver. Ele abria suas mãos, disse para mim, abre tuas mãos. Eu abri. Quando eu abri as mãos, ele colocou uma chave de ouro nas minhas mãos. E quando ele entregou aquela chave de ouro, ele disse: este é o ministério que eu tenho para você. E eu disse: o que é isso? Ele diz: a igreja. Abra a igreja. O meu ministério, o teu ministério será chamado Igreja da Reconciliação. É o nome do ministério e é para você pôr. E se você me desobedecer, eu vou levar aquilo que você mais tanto ama, porque você está desobediente à palavra de Deus. E eu disse: Senhor, eu nunca fui desobediente ao Senhor, eu nunca deixei de fazer aquilo que o Senhor tenha pedido para me fazer, sempre eu tenho feito. Ele falou assim: não, você me desobedeceu quando você falou que não queria fazer a obra de Deus. Aí eu entendi o que o Senhor estava falando. Falei: Senhor, então confirma comigo, porque eu não estou entendendo direito o que o Senhor quer para mim. E ele saiu passo a passo, desapareceu ali na minha frente, devagarzinho eu acordei. Quando eu acordei, eu dobrei meu joelho no chão e comecei a orar. E falei: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou: filha, ele já falou no meu coração, o Espírito Santo mesmo, que eu já era batizado com o Espírito Santo. Falava, sabe, eu já estava em comunhão com Deus, mas eu não conseguia só entender que Deus tinha para mim, porque eu estava passando por muita luta. O que eu passei, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, irmão. Eu passei por tanta luta, tantas perdas. Tinha perdido meu carro, tinha perdido minha morte, perdi tudo, tudo, tudo. Só fui ter de volta após o momento que eu falei: Senhor, eu aceito todo o teu propósito na minha vida. Quando eu falei: Senhor, eu aceito todos os teus propósitos na minha vida. Quando eu falei assim, eu tive outra revelação. E essa revelação foi mais correta, assim, que eu pude entender. Foi quando eu estava andando em uma estrada indo para o monte. E quando eu estava indo para esse monte, eu e meu esposo, juntamente eu e meu esposo, somente nós dois, nós estávamos em um carro. O carro não era carro, esses carros que nós temos hoje, nem caminhonete, nem caminhão, nem trem, nem carro de boi. Não, era um carro diferente que eu nunca vi na terra. E eu estava em um carro, eu e meu esposo. E nesse carro eu andava nas ruas, só que a estrada que eu estava andando na rua, ela era uma estrada e o carro era mais alto do que as casas. Eu não sei se vocês vão me entender o que eu quero decifrar essa revelação. O carro estava nas casas, só que era mais alto do que as casas. E eu se encontrava por cima daquelas casas. É como se eu estivesse num avião, mas não era avião, era um carro. E ali eu ia passando e vendo as casas baixinhas e eu por cima de todas aquelas casas. Aí eu ia passando, na maneira que eu ia dirigindo, meu esposo do meu lado, da maneira que eu ia dirigindo, eu ouvi a voz do Senhor Jesus falando: eu estou voltando, filha. Eu estou voltando. Eu falei para o meu esposo: Jesus está voltando. Nós vamos para o monte orar e Jesus está voltando. Não vai adiantar nós ir para o monte. Jesus está voltando. Aí Jesus falava assim: eu estou voltando, mas faça o que eu estou te pedindo. Eu falei: o que, Senhor? Receba o ministério, filha, que está em tuas mãos. E naquela hora eu olho para o céu. Quando eu olho para o céu, o céu se abre, as nuvens abrem, irmão. A coisa mais linda que eu pude viver, que eu nunca vi até hoje. E todo de glória, coisa mais linda, eu pude contemplar. E Jesus dizendo: filha, salva todas as vidas que estão sofrendo, o que você puder, porque eu estou voltando. Pega essa chave que eu estou te entregando. Quando eu olhei, a chave foi caindo. Foi chegando nas minhas mãos. Quando eu abro minhas mãos, aquela chave cai nas minhas mãos. E eu vejo com meus olhos que a terra há de comer.
aquela chave amarelinha com o nome reconciliação, igreja. E eu olho, pego aquela chave e fecho. E Deus fala, receba. Receba, minha filha. E ó, não desobedeça. E eu disse, sim, Senhor, não vou desobedecer. A partir daquela hora, ele disse, assim como Pedro, entreguei a pedra para edificar a minha igreja. Também entregue essa chave em tuas mãos para você edificar a minha igreja. Eu disse, amém, Senhor. Quando eu disse assim, eu acordei. Mas ao acordar, eu acordei com a chave nas minhas mãos. E eu segurava a chave nas minhas mãos. Mas eu abria devagarzinho, sentindo a chave nas minhas mãos. Mas quando eu abri, já não vi a chave. Mas eu vi que era espiritual. Eu pude entender que naquele momento o Senhor me entregava uma chave. E naquele momento eu já entendia tudo que o Senhor estava falando comigo. Porque o Espírito Santo revelou tudo para mim na hora que eu joelhei na pé da minha cama e comecei a orar. Ele disse, filha, abre agora uma igreja. E essa igreja é chamada Assembleia de Deus da Reconciliação. E o nome do ministério é Jesus Cristo, o Consolador. E eu ajoelhei e falei assim, escrevi o nome que Deus me entregou e guardei. Você que está me ouvindo, eu engravetei essa revelação por 3 anos, sem contar nem para o meu esposo. Porque eu fiz um desafio, uma prova com Deus. A gente tem que fazer prova, irmão. Porque a gente não pode sair pegando aí a primeira revelação e já ir falando, é de Deus. Você tem que saber se realmente Deus está falando com você. 3 anos eu guardei esse ministério. Engravetei ele. Eu escrevi, pus na caixinha e guardei. Assembleia de Deus da Reconciliação, Ministério Jesus Cristo o Consolador. Guardei o nome da igreja. Por 3 anos, a minha vida mudou muito, mas eu tive luta. Eu tive perseguição. Consegui comprar o carro, um carro novo. Eu e meu esposo. Consegui comprar uma bis. Trabalho em uma empresa, eu trabalho no mercado de limpeza. Consegui comprar tudo. A minha filha foi curada. Mas é porque eu falei, Senhor, eu aceito o teu plano. Só que Deus falou, não é agora, o tempo é meu. E eu guardei por 3 anos. Quando fez 3 anos, irmão, certinho, igreja, você mulher, você homem que está ouvindo. Tem muitos homens que criticam o ministério de mulher. Eu já vou dizendo, homem, você que critica o ministério de mulher, dobra o seu joelho, procura para Deus ser de Deus. Eu sei que não está na Bíblia, que eu já pesquisei. Eu faço o curso de teologia, tem 1 ano que eu estou fazendo. Vou terminar em 2020, que esse curso aqui, ele vai 3 anos. Você que está me ouvindo, realmente eu sei disso, eu sofro muito por isso. Eu não tenho culpa de Deus me dar um ministério. O meu esposo não tinha como assumir o ministério, por ele não saber ler